Esta Sessão ordinária. conferência será gravada agora. Ata da 39ª Sessão Ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 10 dias do mês de novembro do ano de 2020, foi realizada a sessão plenária desta Corte de Contas na forma online, por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, onde reúne-lhes os senhores conselheiros. Vice-presidente, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas presente representado pelo doutor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente e passou-se para a ordem do dia. Relator, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 12.165/2012 e TC 6186/2012. Ambos foram impossibilitados de ser relatados devido a problema do sistema por não constar o nome do gestor na pauta. Relator, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. TC 2465/2016, solicitado vista pelo senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 8480/2016, TC 11.215/2017, TC 11.219/2017, TC 11.221/2017, retirados de pauta. Relator, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 3902/2017, recurso de reconsideração. Aprovado acordo 70. Não havendo mais processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso. Em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-se para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em votação, conselheiro Fernando. De acordo, presidente. Conselheiro Alberto. De acordo, senhor presidente. Aprovado. Adriana, eu queria que você fizesse a primeira leitura de uma proposta de resolução que dispõe sobre a conceituação das normas do âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Por favor. Está sem o microfone, Adriana. Desculpa. Resolução normativa. Dispõe sobre a conceituação das normas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Lida em primeira leitura. Está facultada a palavra a senhora conselheira, senhores conselheiros, nosso representante do Ministério Público. Presidente, a conselheira Cleide. Só estou com um problema aqui no meu áudio, no meu vídeo, mas eu estou lhe ouvindo, tá? Estou participando da sessão. Beleza, eu estou sem obrigado. o vídeo, mas estou com o áudio, tá, presidente? Bom dia a todos. Estou por aqui. Bom dia, bom dia. Então, pela ordem, conselheira, Vossa Excelência, tem pauta para o dia de hoje? Tenho não, presidente, não tenho pauta para hoje. Pela ordem, conselheiro Fernando. Senhor presidente, tenho sim uma pauta aqui até vasta, mas me parece que só tem um processo que eu vou poder relatar, que é um processo, que os demais são votos vistos, senhor presidente, senhores conselheiros, deste conselheiro, que são de conselheiros originários, o conselheiro Rodrigo e o conselheiro Anselmo. Como eles não estão na sessão, é praxe nossa não fazer o relato sem a presença destes. Portanto, eu só tenho o processo 8480 de 2016, que é um processo originário do gabinete do conselheiro Cícero Amélio, que na época quem estava no gabinete era o conselheiro Sérgio Maciel, e hoje me parece, hoje com certeza é o conselheiro Alberto. Mas eu vou relatar então meu voto visto, senhor presidente. Trata-se de processo
que pedi vistas com a finalidade de inteirarmos melhor acerca da matéria-alvo de julgamento, qual seja a admissibilidade ou não da representação ora submetida a julgamento por esse colegiado. O caso em textilha tem assunto em matéria já amplamente discutida neste Tribunal de Contas, qual seja a possibilidade ou não de se proceder à contratação do escritório de advocacia para a promoção de ação judicial visando a execução de título judicial conferidos aos municípios alagoanos em decorrência da ação coletiva intentada pela AMA. Este tribunal, considerando a razoável quantidade de casos já decididos sobre esse tema, respondeu à consulta formulada pelo prefeito do município de Campestre, que Vossas Excelências já conhecem, no sentido de reconhecer a possibilidade da contratação mediante inexigibilidade nos casos que a natureza permite, né? De expertise sobre o caso. O julgamento dessa consulta, à luz do que determina o artigo 189 do Regimento Interno desse Tribunal de Contas, tem caráter normativo e constitui pré-julgado da tese, ou seja, a resposta a essa consulta estabeleceu norma emanada desse Tribunal de Contas no sentido de ser possível a contratação de serviços advocatícios por inexigibilidade de licitação para a execução de título judicial coletivo alcançado pela AMA, conferido o direito aos municípios alagoanos da diferença não repassadas pela União ao extinto Fundef. Neste termo, reputo que a discussão jurídica descortinada na representação e no voto do relator, no sentido de ser viável, em tese, a contratação de escritório advocatício para promover a execução desse título executivo judicial coletivo com a devida vênia, não deve prevalecer, sob pena de ofensa direta à norma instituída por este Tribunal de Contas, qual seja a resposta à consulta acima transcrita. De outra banda, é de bom ouvido salientar que a recentíssima Lei 14.039, 17 de agosto de 2020, em alinhamento perfeito com a consulta acima transcrita, trouxe importante baliza a espancar de vez qualquer questionamento quanto à possibilidade de contratação direta dos serviços profissionais de advogados por ente público, conquanto tinha estabelecido que a prestação de serviço advocatício é singular, desde que prestado por quem tenha notória especialização. E aqui eu trago o artigo da lei, artigo 3º-A, com seu parágrafo único, e peço vênia para não repetir que Vossa Excelência muito bem conhece. O que o legislador estabeleceu foi a presunção em favor da singularidade do objeto da contratação, que terá lugar toda vez que os serviços advocatícios forem executados por profissionais detentores de notória especialização. Desta feita, o ponto fundamental a definir a adequada contratação do serviço advocatício é a pessoa que o presta, e não o objeto da contratação. Esse dispositivo, agora acrescido ao Estatuto da OAB, se acomoda adequadamente ao artigo 3º, 5º e 25, 2º da Lei de Licitações, trazendo mais segurança jurídica às contratações de serviços advocatícios pelos organismos públicos. Voltando ao caso concreto, em contexto detido aos termos da representação, pode-se perceber que há uma divergência jurídica quanto à possibilidade de celebração da contratação dessa natureza, mas não foram trazidos elementos concretos que ponham dúvida fundada quanto à notória especialização do escritório advocatício contratado. É importante lembrar que o Instituto da Representação tem cabimento diante da apresentação das circunstâncias e dos elementos de convicção. O mesmo, aqui abro aspas, indícios veementes da existência de fato denunciado. Fecho aspas. No caso, reputo que os elementos do fato denunciado deveriam obrigatoriamente ter por foco a demonstração de que o escritório de advocacia representado não seria detentor de notória especialização. Entretanto, esses indícios não foram trazidos aos autos. No sentido contrário, pode-se colher das informações prestadas pelo escritório de advocacia Monteiro e Monteiro que o escritório de advocacia representado foi contratado por inúmeros
municípios defendendo essa mesma tese, tendo inclusive proposto ações individuais e não apenas executivas. E aqui eu trago um trecho da denúncia que isso se confirma. Nestes termos, a presunção de que o escritório de advocacia representado não possui notória especialização, juntamente pela expertise alcançada na atuação de inúmeras demandas, com esse mesmo objetivo. Ademais, é importante registrar que o escritório Monteiro fez inúmeras considerações apreciativas ao trabalho advocatício desenvolvido pelo escritório representado, mas não acostou elementos que pudessem abalizar essas premissas fáticas. Concluo, senhor presidente, assim firme na dicção do que estabelece o artigo 191 do Regimento Interno desta Corte de Contas, entendo que, no caso, não estão preenchidos os elementos autorizadores do recebimento da presente representação, razão pela qual voto no sentido de rejeitá-la, cassando a medida cautelar proferida, preservando, contudo, as competências e atribuição do conselheiro relator de, em processo próprio de fiscalização, instruir, apreciar e submeter a esse colegiado os termos da contratação em apreço para julgamento. É assim como voto, senhor presidente. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro, o voto visto relatado pelo conselheiro Fernando. Em votação, conselheira Maria Cleide. Presidente, eu vou acompanhar o voto do relator. Conselheiro Alberto. Os autos, o que o relator falou, já houve voto do conselheiro originário nos autos. É isso, conselheiro Cícero Pérez? Conselheiro Fernando. O microfone aberto, aí dando interferência. Senhor presidente, deixa eu aqui fazer apenas aqui o esclarecimento para que não pare dúvidas. Muito bem lembrado pelo conselheiro Alberto, o gabinete que Vossa Excelência está representado já se manifesta no processo originário, né, que é o processo acatando a representação. Nós estamos votando contrário a essa representação, arquivando o processo e, naturalmente, encaminhando o processo do contrato firmado, seja apreciado pelo gabinete de Vossa Excelência, mas que estou trazendo o voto no sentido de não admitir e arquivar a denúncia, senhor presidente. Vossa Excelência, nesse momento, já tem voto colhido do conselheiro Cícero Amédio, não tem? Perfeito. Então, eu não faço na alteração da minha política, sempre foi manter em relação à segurança jurídica. Senhor presidente, eu voto pelo conhecimento da representação, a sua instrução e apuração da irregularidade, que aí no caso, conforme o relator originário. Então, me parece, conselheiro Fernando, que a gente tem dois votos pelo arquivamento e dois votos, por favor, me confirme, dois votos pela continuação do processo, é isso? Senhor presidente, apenas fazendo a correção aqui de Vossa Excelência. Tem um voto pela abertura do processo, que é o voto originário, e tem o meu contra. E a conselheira Maria Cleide, eu não sei exatamente se ela votou acompanhando a minha divergência ou acompanhando o relator originário. Isso aí é que ficou na minha dúvida. Mas, nesse momento, para minha clareza, só tem dois votos no processo. Um para abrir a denúncia, que é o voto que foi agora defendido pelo conselheiro Sérgio Maciel, que é o originário do processo. Tem o meu voto, que é pelo arquivamento. E eu, sinceramente, não entendi bem como é que foi o encaminhamento do voto da conselheira Cleide. Se ela acompanha a minha divergência ou acompanha o originário. Só para tirar essa dúvida, senhor presidente, para esclarecer a Vossa Excelência também.
Presidente, para esclarecer, eu estou votando também pelo arquivamento, acompanhando o voto vista do conselheiro Fernando. Ok. Eu voto pelo arquivamento também do processo. Continua a palavra o conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu, como disse anteriormente, os demais processos eu precisei tirar de pauta, porque os relatores originários, que são os conselheiros Anselmo Brito e o conselheiro Rodrigo, que não estão na sessão, eu não vou apresentar, então, o meu voto vista. Então, eu fico com a minha agenda encerrada, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, conselheiro Alberto. Senhor presidente, venho relatar hoje o processo de número 10.699 de 2016. Trata-se de um recurso de reconsideração da responsável senhora Nilda Maria Rogério Malta de Oliveira, gestora do exercício 2016 do Fundo Municipal de Saúde de Matriz de Camaragibe, processo chamado FUNCONTA. Trata-se de processo originado de contas com vista à aplicação de multa à gestora do Fundo Municipal de Saúde de Matriz de Camaragibe, exercício 2016, senhora Nilza Maria Rogério Malta de Oliveira, devido ao não envio no prazo regulamentar a esta Corte da primeira remessa de SICAP com as obrigações de janeiro e fevereiro de 2016, descumprindo o prazo estabelecido na Resolução Normativa 2 de 2010. Em razão do não envio dos documentos em SICAP, a gestora acima citada foi devidamente notificada através do ofício de número 137 de 2018, consoante se observa. Então, também com posterior citação publicado no dia 18/7/2018, no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas, as folhas 4, para que a observância específica da ampla defesa e contraditória apresentasse manifestação sobre os fatos descritos para 5 dias. Entretanto, em consulta com o sistema interno desta Corte de Contas, verificou-se que não houve autuação de defesa da gestora, referente ao objeto desta aplicação de multa, fato que justificou a não tramitação do processo pelo Ministério de Contas, na forma do artigo 3º, parágrafo único, da Resolução 10 de 2011. A Corte de Contas emitiu a de número 1564/18, aplicando multa à gestora, pelo não envio da documentação referida. Notificada da decisão, a gestora apresentou pedido de reconsideração ao acordo proferido, alegando que não há previsão constitucional de aplicação de multa em caso de atraso ou não entrega de documentos. E, subsidiariamente, a observância do artigo 50 da Lei Orgânica desta Corte. Encaminhados os autos do Ministério Público, que exarou o parecer número 868/2020, a Terceira Procuradoria de Contas, cuja conclusão sugere a da aplicação da sanção pecuniária, mantendo-se incólume o acórdão vergastado. É o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros e senhores conselheiros. O presidente, o Ministério Público opina pela manutenção da multa, ou seja, pela improcedência do recurso. Dando continuidade, na mesma linha, acato completamente o parecer do Ministério Público, né, inclusive porque isso já é matéria vencida, não há necessidade de estar na Constituição a previsão, a tipificação, né, da conduta e, consequentemente, a sua sanção, mas sim lei e normativo que já é vencido esse argumento, e também o argumento subsidiário, não é argumento, mas a associação subsidiária da gestora, que seja observado o artigo 50 da Lei Orgânica desta Corte. E o que foi? Esse artigo 50, ele faz menção que na sanção deverão ser levados em conta o dolo, a culpa, né? O dano em si possível, e etc. Ou seja, há uma chamada para razoabilidade. E isso já foi observado no acórdão
no acórdão vergastado, que é o acórdão 1564/2018. E, dessa forma, eu proponho que Vossas Excelências decidam em manter o inteiro teor da decisão contida no acórdão 1564/2018, relatado em 21 de agosto de 2018, cientificar o inteiro dessa decisão, a gestora, para proceder no prazo máximo de 15 dias, após o trânsito em julgado, ao pagamento da multa que lhe foi imposta, a crédito do Funcontas, alertar que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação para o Poder Judiciário do Estado para posterior ação de execução, certificar o Funcontas dessa decisão e publicidade profissional de direito, que é como eu proponho a decisão para Vossas Excelências. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Alberto. Em votação, conselheiro Fernando. Conselheira Maria Cleide. Maria Cleide. Vou acompanhar o relator, presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu sou pela improcedência do recurso e aplicação da multa, portanto, acompanhando o relator, senhor presidente. Ok. Aprovado. Conselheiro Alberto. Senhor presidente, é o único processo da minha pauta para hoje. Encerro assim. Ok. Conselheiro Sérgio. Senhor presidente, sem processo para relatar. Conselheira Ana Raquel. Senhor presidente, eu tenho um processo assim, para relatar, eu peço só um minutinho. Ok. E para variar aqui, hoje minha internet também está... O processo que eu tenho para relatar hoje é o processo TC 1883 de 2020, que trata de uma consulta. Antes de fazer a leitura do processo, eu vou só circunstanciar, porque eu acho que todos se lembram de um processo de consulta que eu trouxe aqui há pouco tempo, não me recordo exatamente há quanto tempo, mas foi de uma consulta que foi da PGE e que a procuradora que fazia a análise do processo, ela condicionou o parecer dela à manifestação prévia do Tribunal de Contas a respeito do assunto. E nesse processo é a mesma coisa, o processo ele é idêntico, né? É um processo que foi encaminhado pelo interessado por recomendação da PGE para que o Tribunal de Contas se manifestasse a respeito do caso concreto. Então, vou circunstanciar porque fica mais fácil de entender, mas já antecipo que é um processo idêntico, tá? Trata o presente processo autuado em razão do envio do ofício E56 de 2020 da Secretaria de Cultura, expediente de lavra da senhora Melina Torres Freitas, tendo por objeto a análise quanto à possibilidade de celebração de um contrato de patrocínio a ser subscrito pelo Estado de Alagoas por intermédio da Secult e a Liga Carnavalesca de Maceió, em atendimento às condições exaradas pela PGE, por meio do despacho PGE número 225 de 2020, aprovado pelo despacho PGE 307 de 2020, que encaminha informações e parte da fase interna do processo administrativo. Compulsando os autos, verifica-se que esses aportaram nesta Corte de Contas em razão do contido no despacho, e aqui eu leio um trecho do despacho. Desse modo, é um trecho do despacho da PGE, tá? Desse modo, interpretando o citado acórdão, entendo não ser aplicável ao caso concreto, ele se refere ao acórdão do nosso TCE. Não entendo ser aplicável ao caso concreto aqui analisado, por ser um típico caso de patrocínio, mas não subvenção social, pois para a realização desta, além de ser necessária a autorização mediante lei específica,
deverá seguir uma série de requisitos estabelecidos no referido acordo. Contudo, por cautela, esse é o trecho que motivou o encaminhamento desses autos ao tribunal, tá? Contudo, por cautela, preliminarmente, a formalização da avença, recomendo o encaminhamento destes autos ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas para que apresente manifestação contra a aplicabilidade do Acórdão 71 de 2019 ao presente caso, vez que a selagem foi intimada a prestar informações sobre os patrocínios firmados com o CRB e com o CSA, no qual o TCE cita o citado acórdão. A condicionante da PGE tem como lastro contido no ofício PG 193/2019, de lavra do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. Gustavo Henrique Albuquerque Santos, que, com hospedando no acórdão 71 de 2019, solicitou à então Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, a secretária de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, senhora Cláudia Aniceto Caetano Petuba, documentação referente ao repasse de valores às agremiações esportivas alagoanas, CSA e CRB. Encaminhado o processo para o Ministério Público de Contas, este se pronunciou através de parecer PAR-PGMPC 4228 de 2020, opinando pela inadmissibilidade da consulta, em razão da tentativa da consulente de se valer do controle externo como órgão de assessoramento jurídico, e caso ultrapassada preliminar, propondo a resposta no sentido da não aplicação do acórdão número 71 de 2019 ao caso questionado. Esse é o relatório, senhor presidente. Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos pelo não conhecimento da consulta com base no acórdão do tribunal relatado pela própria conselheira Ana Raquel, que foi naquele caso também da Secretaria do Esporte e Lazer, né? Ou seja, versava sobre caso concreto e tinha a finalidade de constituir o tribunal em órgão consultivo. Mas, vencida a preliminar, o Ministério Público, ou seja, se o tribunal conhecer a consulta, o Ministério Público entende que a situação das associações carnavalescas é distinta dos clubes de futebol. Então, no mérito, se conhecido, o MPC entende que não se aplica aquele precedente da consulta até relatado pelo conselheiro Sérgio, no caso lá do clube de Penedo, não se aplica naqueles exatos termos, né? Não se aplica à Liga Carnavalesca de Maceió. Raquel. Senhor presidente, no intuito de simplificar e reduzir aqui o tempo de relatoria, principalmente considerando que é um processo idêntico ao que já foi relatado, minha proposta de decisão é no sentido do não conhecimento da consulta, por não ter todos os requisitos de admissibilidade, em especial o fato de que a consulta, na verdade, pede uma manifestação do tribunal a um caso concreto. Então, nós não estamos tratando de uma situação em tese, uma dúvida suscitada a respeito da aplicação do dispositivo em relação ao caso estabelecido em tese, sim de uma solicitação de manifestação de um caso concreto. E, nesse caso, a minha proposta de decisão é no sentido do não conhecimento da consulta. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Ana Raquel. Em votação, conselheiro Fernando, conselheira Maria Cleide. Acompanho, presidente, a proposta da conselheira Ana Raquel. Conselheiro Fernando. Eu acompanho a proposta de voto apresentada pela conselheira Ana Raquel. Alberto. Também acompanho a relatora, senhor presidente. Acompanho a relatora, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, esse era o processo que eu tinha para a sessão de hoje. Só fazer constar que, esclarecer, né, que esse processo, na verdade, ele não deu entrada após o processo que o tribunal deliberou a respeito do assunto. Na verdade, ele é bem anterior, ele é do início do ano, só que ele só chegou para elaboração de voto agora. Então, na verdade,
provavelmente a PGR recebeu o nosso acórdão e eu imagino que irá tomar as medidas cabíveis em relação a esses encaminhamentos de solicitação de manifestação em caso concreto. Só para esclarecer isso, senhor presidente. Ok. Eu acho até, só para título de conhecimento, eu acho que foi a semana passada, eu estava numa reunião no Palácio e liberaram dois patrocínios para o CSA e para o CRB. Quer dizer, eles mesmos, a Procuradoria, já deve ter achado um caminho que nós vamos analisar depois esse patrocínio que está sendo dado. Porque tanto o CSA como o CRB está recebendo, não sei os outros times, mas esse, na hora lá, foi liberado o patrocínio para os dois times. Ok. Não tem mais alguma pauta, Ana Raquel? Não, presidente, deixa eu só confirmar, mas eu imagino que o processo que eu tinha hoje era só esse mesmo, só um instante. Ok. Não tendo mais pauta, está facultada a palavra à senhora conselheira, os senhores conselheiros e o nosso representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer mais uso da palavra, eu declaro encerrada a sessão, convocando para a próxima terça-feira, no horário regimental. Boa semana para todos, com muita saúde, muita paz. Fiquem com Deus. Até mais, presidente. Até mais a todos.